Universal da Igreja, com a paz do Senhor, amém? Eita, como é bonito ver o povo de Deus reunido, né? Como é bonito a gente se encontrar e falar da palavra de Deus, né? É maravilhoso ainda quando a gente entende que Ele lhe deu um fôlego de vida. E esse fôlego de vida a gente precisa valorizar todo dia, né? Um testemunho desse fortalece a nossa fé, né? Fortalece o nosso querer de uma busca constante por Ele. Fortalece nossa inclinação por Ele todos os dias, não é isso? Vamos orar para a gente começar, amém? Feche seus olhos. Deus querido, nós inclinamos a nossa cabeça, colocamos nosso coração diante de Ti, para que essa noite, Pai, seja uma noite diferente. Ela já está sendo especial. O Senhor agiu e age na vida do nosso irmão que esteve aqui agora há pouco. O Senhor nos trouxe até aqui e vai nos levar para casa de maneira segura, de maneira tremenda. E nós te pedimos, limpa nosso coração, limpa nossa mente, limpa as distrações e faz o teu querer em nós, Pai. Porque Tu és tremendo, Deus, Tu és maravilhoso. E ao falar de Ti, nós despimos de nós mesmos para que a Tua glória venha nesse lugar, venha percorrer, Pai, dos pés à cabeça todo o nosso ser, porque nós somos os Teus filhos, Senhor. Amém, igreja? Igreja, como vocês não têm noção o quanto é bom estar aqui. Não porque é um púlpito, mas é porque quando Deus te dá uma oportunidade de falar dele, Deus te dá também um compromisso, uma responsabilidade de saber falar dele. E como vocês sabem, eu sou novo aqui. Eu sou casado para sempre com minha esposa Milena, que está ali. E diz que atrás de todo homem feito é uma mulher linda, né? E sou pai para sempre de Liz e Sofia. E aí, vocês que são pais, vocês sabem o quanto é maravilhoso, né? Esse ministério, né? Deus tem nos dado uma alegria imensa de retornar a essa casa. Eu participava ainda da igreja, ainda ali no templo antigo, né? E 2009, acredito, me batizei lá com o pastor. E nessa caminhada toda a gente percebeu o quanto ele é bom na vida dele, o quanto ele é bom nesse ministério, bem como também na nossa vida, né? Deus nos colocou de volta aqui e é com um amor tremendo que a gente está aqui para somar, para aprender. E juntos nós vamos fazer, junto inclui vocês, e vamos fazer grandes coisas para o Senhor, amém? Eu vou só colocar aqui o horário, que eu não sei, eu me perco no tempo, gente, mas vamos lá. Gente, hoje nós vamos pensar um pouquinho e refletir numa palavra lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Antes de entrar nessa palavra, vamos imaginar o seguinte: imagine que um paraquedista, para que ele funcione, ele checa toda a segurança no chão, antes dele pular. Então, ele chega com segurança e ele precisa confiar no equipamento dele. Ele precisa estar tudo em ordem e se lançar sem reservas, ele não pode, né? Ele tem que ter a reserva dele. Assim é a nossa fé em Jesus. Jesus é o nosso porto seguro, então nós precisamos ter completa segurança nele. Para quando a gente saltar em qualquer desafio, em qualquer buraco, nós tenhamos a segurança de que Ele é nosso paraquedas. Ele é aquele que te segura, Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te mostra o caminho. E nós precisamos entregar completamente nossa vida a Ele, porque senão nós não vamos entender esse amor. Por mais que você entenda o seu ministério, você não vai entender esse amor tremendo se você não tiver intimidade, se você não tiver tempo com Ele, se você não entender que a nossa vida ela precisa ser entregue. E hoje aqui eu não vou falar nada que você não conheça. Hoje aqui eu vou falar só o que você já sabe. E olha que interessante,
O Senhor, nosso pastor, nada me... Ele me faz repousar em pastos. Posso andar pelo vale da sombra da morte, mas nada. A Bíblia é a palavra dele para a gente. Então, é nessas horas que a gente precisa ter a consciência, de forma inconsciente, de que se eu tenho uma Bíblia dentro de mim, eu posso estar onde eu estiver. Deus começa a falar comigo. Não porque existe alguém pregando a palavra, não porque é alguém especial, mas é porque a Bíblia está aqui dentro. E por ela estar aqui, quando eu falo, ou quando alguém fala, eu estou mais sensível. Porque eu entendi que eu me converti, não foi para mudar. Eu me converti porque eu sou transformado. Eu me converti porque eu entendo cada processo que eu passo e não paro. Porque a conversão é justamente entender, eu me transformei e ponto. Ah, mas vamos chegar a propostas, mas eu sou transformado. Ah, mas tu não me conhece. Que tal se tu falar um pouquinho da tua vida para Jesus? Ele te conhece. Ele te criou lá no ventre e todos sabem disso. Amém, igreja? Então, vamos lá para a palavra. 2 Coríntios 3,18 diz o seguinte: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, sendo transformado. Como eu sou novo aqui, o pastor me colocou, né, para dar uma palavra, e ele falou assim, para os homens. E aí eu criei uma palavra para os homens. Mas aí hoje de manhã, acho que foi hoje à tarde, aí aquilo ficou, mas a família também vai, então não é só para os homens. E como era para os homens, eu gosto de carro. E aí tem uma marca de uma massa de polir de carro chamada 3M. E aí eu criei um acrônimo, acho que os homens sabem disso, amém? Para os homens? Todos? Olha aí, ó. Eu criei aqui a ideia dos 3 M's do cristão para o homem. O que são os 3 M's do cristão para o homem? Modelo, membro e mensageiro. Só que, como é para a família, nós vamos organizar isso melhor. Amém? Então você vai sair daqui hoje 3 M's. Amém? Gente, eu estou brincando porque a palavra é coisa séria, mas Deus é leve. E eu não venho para cá fazer graça, porque a palavra é séria. A nossa mensagem, ela tem que ser séria, passada séria, mas ela não é uma mensagem que te faça sair daquela porta e ir para casa com a consciência de culpado, com a consciência pesada, porque a palavra ela vem te transformar. Quando o cristão não entende, como eu falei, que ele é transformado pela glória de Deus, ele não entende que essa glória vem através do Espírito Santo de Deus. E aí Deus, por sua bondade, ele fez assim: eu sou grande, eu vou tirar você de mim e você vai para a terra. E aí ele planejou tudo, todo o seu trajeto, tudo o que ia acontecer, desde o ventre você já conhece. Mas aí começaram a fazer coisas erradas. E ele falou assim: tá demais. Eu vou tirar uma parte de mim, vou colocar igual a eles, e aí eles vão ter um modelo. E aí eles vão entender que eles precisam ser membros do corpo, da ideia desse modelo. E eles vão entender o principal, a mensagem que eu quero transmitir para eles. E aí Deus criou você, mandou Jesus e ele veio. Se Jesus veio e ele disse assim: eu vou, mas você vai fazer coisas maiores, mas você não vai ser um cristão apaixonado, você vai ser um cristão posicionado para o reino. Amém? E quando você estiver posicionado, você pode até olhar para a direita ou para a esquerda, mas tudo que é errado, o Espírito Santo vai testificar, porque
o Espírito Santo está em você. Amém, igreja? Vamos pensar o seguinte: em sua opinião, nós temos amado as pessoas como Jesus, já que Ele é nosso modelo, nós fazemos parte dele. Nós temos amado as pessoas como Jesus? Você conhece Jesus ou só fala de Jesus? Como é que eu sei que você conhece a Jesus? É quando eu piso no seu pé? Nós somos transformados, uma das maneiras que nos transformamos no Evangelho é o fato da gente entender que não importa o que aconteça, algo aconteceu para nos ensinar. E aí, dos nossos 5 sentidos, a visão é o sentido mais rápido que leva a mensagem para o seu cérebro de maneira muito mais precisa, muito mais rápida. Principalmente os homens. Por ser homem, o homem é muito visual. Então, aquilo que você olha, você automaticamente tem um senso crítico muito rápido. O que eu quero dizer com isso? De que as suas experiências, você pode até achar que elas podem te definir, mas são experiências. E essas experiências trazem junto com você cicatrizes. O que eu vou fazer com essas cicatrizes? Como você se parece com Jesus a ponto de entender como lidar com essas cicatrizes? Porque o tema da mensagem é transformados em glória, hein? Transformados pela glória de Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Tudo. A glória dele te faz uma pessoa madura. A tua experiência te faz uma pessoa dura às vezes, quando você não entende a glória dele. E diante disso, nós somos o bisturi na mão do médico, nós somos a caneta na mão do escritor. Quando a gente se amolece, ele age, te transformando e vivendo essa glória, te transformando e te mostrando, você não é aquela experiência, você é mais. E aí Jesus, ele tem algo fascinante, ele te mostra mais o futuro, porque ele te vê grande lá na frente. Mas nós somos limitados, porque nós não entendemos que Deus deu a planta, mas Noé construiu a arca. Deus derrubou o gigante, mas Davi jogou a pedra. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas os homens tiveram que mover a pedra. Então, quando a gente entende que a gente precisa desenvolver essa relação minha com ele, eu entendo que eu sou transformado. E aí eu digo também que aquela história que você já conhece, te alegra, as 3 tias, né? Te alegra, te anima e te aquieta. Porque uma mente inquieta faz você não entender o que Jesus quer te ensinar, quer te mostrar. Muitas vezes o ambiente que você está não faz você progredir, mas você sai desse ambiente e Deus começa a falar poderosamente contigo. Não, mas eu estava naquele ambiente, Deus estava falando, mas Ele sempre te vê lá na frente. Ele não te vê naquilo que você já fez. Então, voltando à tinta, a massa de polir dos 3 M's, vamos entender um pouquinho melhor? Modelo, primeiro M, modelo. Qual é seu modelo de vida? É meu pai? É minha mãe? É tio? Ou de fato é Jesus? Eu resolvi aceitar Jesus e desde essa época eu agarrei de uma forma que eu não sei explicar. Porque eu via ele em sonho, ele me mostrava situações em sonho, assim como ele também mostra para você. E às vezes a gente parece estar no barco e o barco está sacudindo bastante. Mas ele veio e se transformou em homem e mostrou para a gente que dentro do barco ele também podia dormir, ele podia descansar. E nós descansamos às vezes, mas de tanto cansaço, a mente não descansa. Se a mente não descansa, como é que ele vai falar contigo? Porque ele pode te dar uma revelação e nessa revelação você fica com dúvida, é minha mente ou é uma mensagem de Deus para a minha vida?
Então, o irmão pode baixar só um pouquinho Gente, eu tenho déficit de atenção. Eu vou pedir para o pastor até orar por mim depois, viu? Mas não é para parar, não. É só baixar mesmo, viu? Amém. Olha o foco. Então, nosso modelo é Jesus. Por que Jesus? Nós escolhemos ser pequenos cristos. E para que isso ocorra, eu preciso ter um modelo, uma referência, onde eu não posso praticar aquilo que eu praticava antes. Isso eu já conheço. Eu sei que você já conhece. Eu não falei que eu ia pregar hoje o que você já sabe? Mas nós estamos, por exemplo, no período junino. E aí você tá aqui, de repente começa a tocar aquela música, né? Junina. Seu pezinho não está convertido. Ele começa aqui, né? Ei, boy. Olha que interessante. A música, ela te envolve. Assim como o Espírito Santo também te envolve. Porque se você está cheio do Espírito e a musiquinha tocar, você começa a glorificar a Deus. E o teu pezinho se acalma. Mas o teu corpo, a tua carne, ela é desobediente. E por ela ser desobediente, qualquer estímulo, lembra que eu falei dos 5? Vão estar hipersensíveis. E aí a sua motivação para declinar para o que não deve, ela fica um pouco mais aguçada. Todo mundo me entendendo? Todos? Amém. Então, esse modelo é um modelo de amor, é um modelo de obediência, é um modelo de cumplicidade, é um modelo de paternidade, de filho, de servir. E a gente precisa entender quando ele fala: aprendei-vos de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Então, quando alguém pisa no seu pé ou entra na frente do seu carro, você é um bem-aventurado? Para ser um bem-aventurado, eu preciso desse modelo, eu preciso ter ele aqui de forma precisa. Então, nós aprendemos que ele é aquele que veio manifestar em nós o seu espírito para a gente ter o domínio da carne, o domínio dessas situações desafiadoras do nosso dia a dia. E nós aprendemos também que eu não preciso estar envolvido em Instagram buscando seguidores. Eu preciso apenas seguir uma pessoa, que é Cristo. Eu preciso usar meu Instagram para as pessoas entenderem que ali tem alguma coisa diferente. Certa vez eu peguei uma pessoa veio, me fez uma proposta e conseguiu vários seguidores. E aí um dia eu estava mexendo no Instagram e tinha uma determinada moça lá, desprovida de roupa, basicamente. Eu falei: mas eu não sigo essa moça. E aí eu fui e cliquei e eu vi que aquilo ali não pertence de mim. E aí eu me deixei de seguir. Então, muitas vezes as coisas vão chegar para você e você vai estar seguindo e não vai estar seguindo o modelo. Mas as pessoas vão chegar e falar assim: mas está tudo bem. Não está tudo bem. O seu modelo, a sua referência é o nosso mestre. Amém? Eu posso ter muitas dúvidas nessa jornada, nesse processo, mas eu não posso duvidar do meu modelo. Às vezes a nossa mente, a nossa emoção, ela nos envolve de modo que a gente passa a se questionar sobre muitas coisas. Mas se você está aqui hoje, é porque de fato essa palavra é para nós. Então, ele é santo. Ele veio nos dar um modelo de santidade. E por ele ser santo, vamos pensar o seguinte: o que é a santidade? A santidade não é para você ver Deus, e sim para que os outros vejam Deus em você. Por quê? Se os outros não veem Deus em você, como é que fica a sua vida, o seu testemunho? O testemunho do irmão veio ali porque Deus estava na vida dele. E diante disso, a gente entende que aonde nós vimos Deus? Em Jesus. Então o modelo de Jesus era Deus. Se o modelo de Jesus é Deus, o nosso modelo é Jesus.
Então observa que tem etapas, tem processos. E cada vez mais que eu queira pular essas etapas, mais eu não entendo. E aí eu quebro o princípio, e aí eu quebro a autoridade. Por isso, é importante. Ele é a imagem, e agora que eu vi isso, eu sei que ele é santo, e automaticamente, por eu buscá-lo, eu passo a ser santo. Ah, não, mas eu sou um ser humano, eu peco. Eu tenho que focar mais no processo ou no propósito? O processo é aquela coisa mais temporária. O propósito é aquilo que Deus já te viu lá na frente. Amém, igreja? As nossas emoções, por que eu estou falando das nossas emoções de vez em quando? Porque a nossa transformação cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa realidade hoje, faz nós sermos pessoas mais sensíveis a responder mais rápido, a querer as coisas mais rápido. E Jesus, ele veio nos dar uma aula sobre as emoções, mas é um outro ponto. Então, Jesus, ele sentia, ele chorava, assim como nós. E sentir não é pecado. Pecado é deixar seu coração definir quem é você. Jesus veio te ensinar que a cura é deixar o coração de Deus definir quem é você, porque você foi transformado. Aí você é uma pessoa curada. Curada emocionalmente, curada espiritualmente, curada paternalmente, que é um outro assunto, mas o nosso foco aqui é o modelo. Então, quando Jesus ele não é o nosso modelo, as pessoas passam a buscar em outras pessoas referências que ela passa também a não entender o destino dela. Aí complica. Ela foca numa pessoa errada, não entende o destino dela, e aí ela entra numa crise emocional. Ela passa, em vez de ser transformada pela palavra, ela passa a ser uma pessoa transformada com um comportamento reativo diante das situações desafiadoras da vida. Então, todo problema, ela vê como um problema grande, porque ela não entendeu o modelo de vida que é Jesus na vida dela. E aí, membros. O que é membros? Imagina você, as raízes de uma árvore. A árvore tem seus membros ali. Olha que bacana, a igreja junta hoje aqui como membros de Cristo para louvar, para buscá-lo, para adorá-lo. O membros quer dizer um cuidado mútuo. Certa vez eu tive uns desafios, eu liguei para um amigo para ele orar e a esposa dele, eu acho que era 2 da manhã. Isso é igreja, isso é testemunho, porque nós somos membros de um único Deus, de um único corpo. E aí imagina só, o Davi aqui. Se o Davi estivesse aqui do meu lado, vocês iam ver, nós somos parecidos? Nada, né? A altura é a mesma? Misericórdia, né, Davi? Mas nós temos o mesmo propósito, porque nós temos o mesmo modelo, e isso nos faz ser parecido, porque nós somos membros desse modelo. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, um membro, por exemplo, um membro ferido, ele pode alterar todo o percurso de outros membros. E eu decidi ser membro de um exército vencedor. E por decisão, nós vamos passar por dor para vencer algo, vencer batalhas, vencer desafios. Às vezes vai doer, mas você não está só. Às vezes você não vai saber o que fazer, mas Ele vai falar com você e você vai saber em seguida o que fazer. Então, nós precisamos renovar nossa mente para entender de quem nós somos e quem está conosco. Porque não é o como, não é o quando, não é o porquê, é quem está conosco. E quem está conosco é Muito bem, vocês já sabem. Então vamos dar uma palma bem grande aí para Jesus.
nós estamos cheios de amor depois que a gente entende que a gente é transformado. E esse amor é um amor que quando você fala, você chora. É um amor que quando você fala, você é manso. É um amor que quando você fala, você é humilde. É um amor que ele de fato, ele te transforma e ele é único. E a única coisa que mesmo você devendo, você ainda recebe, chama-se amor. Por quê? O amor, ele é o próprio Deus. Ele veio derramar esse amor que é ele dentro de você, para você expandir isso, para você levar isso para os outros. Ah, mas tu não conhece meu vizinho. Não conheço, mas você conhece. E esse amor dentro de ti vai transformar a vida desse vizinho. Amém? Ah, mas tu não conhece o membro da minha família que eu já quis matar 2 vezes. Você conhece, Deus te designou para isso. Dentro de ti há poder e sangue de Jesus para derrubar todo o mal. Amém? No Antigo Testamento fala-se que Deus diz o seguinte: ama teu próximo como a ti mesmo. Se me amo, então amar o próximo como a mim mesmo. Se eu me amo pouco, eu vou amar pouco o meu próximo. Se eu amo mais ou menos o outro, eu vou amar mais ou menos o outro. Mas se eu me amo muito, eu vou amar muito o meu próximo. Então nós estamos falando aqui de identidade. Se a sua identidade ela não for baseada num modelo de cristão, se a sua identidade não for enraizada nesse modelo, você vai buscar identidades diferentes. Amém? Então, no Antigo Testamento fala isso. Mas e o Novo? Jesus vem e fala assim para você: ame os outros como eu os amei. Então nós precisamos pegar Jesus como modelo e falar assim: ele conseguiu, ele veio nos ensinar, porque ele falou o quê? Aprendei de mim. Se eu aprendo quem é Jesus, eu vou saber amar o outro. Se eu amo o outro, eu começo a cumprir aqui meu papel de cristão. Então eu entendi o que é o modelo, eu entendi o que são os membros, mas e a mensagem, o mensageiro? A mensagem, ela precisa estar enraizada dentro de você. E você é a própria carta viva. Viva desse amor, vivo dessa glória, vivo desse transbordar, onde você está com alguém, você consegue perceber que tem um ser aqui e um problema atrás dele. Atrás de todo grande homem ou toda grande mulher, existe um grande problema. Só que o seu foco é essa vida. O seu foco é servir e resgatar essa vida. Então, mensageiro quer dizer, a luz ela não fala, ela brilha. Quando a gente é transformado e tem o amor de Deus dentro de nós, às vezes eu só preciso estar perto de alguém. E a coisa começa a ser transformada. Sabe aquele quando a gente aceita Jesus, a gente está empolgado, muito empolgado, aquele primeiro amor, e quer falar de Jesus para todo mundo, e aquela coisa maravilhosa. O tempo vai passando, você ganha experiência. Nem toda guerra é sua. E aí o tempo passa mais ainda e você ganha sabedoria, mas junto com sabedoria você ganha também entendimento. São parceiros. Sabedoria vem do alto, entendimento você estuda, você busca entender sobre determinados assuntos. Não parar na caminhada do conhecimento. Meu povo padece por falta de... Vocês sabem o que eu estou falando. Amém? Lá em Mateus 12:30 fala assim: de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, buscai a Deus. Então, quando você está fraco, fique de joelho e busque a Deus. Quando você estiver forte, busque a Deus para você manter isso. Porque o homem ou a mulher maduro, ele não é inconstante. Ele mantém uma frequência. E em determinadas situações,
ele não entende a frequência dele. Mas aí é que entra a palavra. Aí é que entra aquelas pessoas que realmente estão do teu lado, aquelas pessoas cristãs, que vão te orientar, que vão te mostrar coisas que naquele momento você não está conseguindo ver. Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Tá acabando, gente. Tá acabando. O pastor falou que eu podia ir até meia-noite. Tá acabando. Então, diante dessa caminhada, a gente entende que, de fato, tem desafios. O inimigo, ele cria estratégias para você não ser membro. Ele cria estratégias para você não ver Jesus como modelo. Ele cria estratégias para você não ser uma carta viva na vida do outro. Ele faz de tudo para não conseguir. Se você já sabe disso, por que às vezes a gente ainda cai nisso? Vamos pensar. Ele ataca pelo menos em 3 áreas. Na comunicação com a família, na comunicação com seu cônjuge, na comunicação com um irmão seu, às vezes até dentro da igreja. E essa comunicação, ele distorce palavras, ele faz você ficar mais silencioso, ele faz você ouvir coisas que não está ouvindo. Por quê? A comunicação aumenta minha intimidade contigo. Se eu aumento minha intimidade contigo, eu te conheço. Então eu sei que você não vai errar. Logo, essa área ele não entra. Então a gente precisa focar na comunicação. Depois, ele ataca também na sua intimidade. A intimidade, por exemplo, do casal, ela esfria, rouba conexões, você com um amigo, por exemplo, planta uma certa rejeição, aumenta um julgamento, e isso te deixa um cristão vulnerável. Você sendo vulnerável, o que vier você aceita. Por essa razão, eu preciso me fortalecer e entender que eu preciso de intimidade com Deus, eu preciso de mais comunicação com Deus, porque, olha que curioso, a religião ela fala de Deus. O filho te apresenta o pai. E você é filho. Sendo você filho, você tem uma comunicação direta, tem uma intimidade com esse Deus que você fala, e você é transformado apenas, às vezes, num olhar. Você faz algo errado, e aí passa um irmão que ele conhece, que tem intimidade, e aí gera aquela reflexão: rapaz, fulano me despertou aqui, que eu não devia ter feito isso. Amém? Ser cristão é entender esses desafios. Ser cristão é estar disposto a mudar, mas mudar para melhor. Porque a mudança ela anda em parceria com a transformação. E aí o foco é a transformação. Porque o segundo ponto que o inimigo ataca, as suas prioridades. Hoje, nós temos muitas prioridades, não é verdade? Se você não vigiar, você passa a andar com o celular mais do que a Bíblia. Se você não vigiar, ele passa a te encher de informações que na realidade você não vai precisar delas. E aí você vai dormir e teu cérebro está lá trabalhando. E cadê o descanso? Porque quando eu estou descansado, o Espírito vem mansamente e me revela. Então, eu sei que eu preciso ver minhas prioridades, porque é o trabalho, é celular, é o cansaço. Nós somos transformados de glória em glória. E se eu não observar minhas prioridades, eu não vou ser transformado de glória em glória. Amém? Para onde Deus quer te colocar, Ele já sabe. Mas às vezes a gente não sabe. Mas quando a gente está sensível a Ele, a gente começa a observar os pequenos detalhes, as pequenas coisas. E aí a gente vai aperfeiçoando isso e a gente entende que para onde Ele aponta, Ele também paga a conta. Nosso maior desafio, principalmente os homens, é o financeiro.
E às vezes a gente não entende que Ele dá o necessário. Às vezes a gente não entende que se Ele te supriu até aqui, por que Ele não supriria o restante da vida? Mas quando você está tão agoniado, tão estressado, você não consegue ver, porque às vezes essa preocupação, essa ansiedade passa a ser o seu Deus. Sabe, é algo tão simples que você já sabe disso, que às vezes não é preciso a gente falar, mas às vezes é preciso a gente parar, pensar e agir de forma diferente para que algo seja feito, para que algo seja mudado. Então, você como mensageiro da palavra, tome cuidado, porque existem 3 coisas também que o inimigo, ele vem atacar a sua vida, porque ele vai te acusar, ele está te vigiando, ele está te observando, ele está vendo qualquer falha sua, para que isso faça você se sentir culpado de alguma coisa. O ser humano também, ele está te vigiando. O ser humano está te observando. E aí a gente entra um pouquinho mais aqui para entender uma coisa muito interessante. Alguém do trabalho de você, da igreja, do seu ambiente familiar, em todo tempo, tem alguém te observando. E você não pode errar. Mas por que que isso acontece? O ser humano, ele tem a memória curta para o passado. Pensem comigo. Ele não consegue enxergar o futuro. A memória dele é no passado. É curta. Então, ele te julga no presente porque ele é visual. Lembra que eu falei lá no início? A questão de que o visual, ele vai mais rápido. O cérebro, a mensagem é mais rápida. Então, ele é visual. Por isso, ele é importante. Volta, viu como tem o TDAH? Eu fui olhar para cá, já me desconcentrei aqui. Onde eu parei, só um minutinho. O ser humano, ele tem falhas. Ele olha para o passado, fica lá por muito tempo, ele fica depressivo. Ele olha para o futuro, ele fica muito tempo lá, ele fica ansioso. Mas ele não quer estar no presente. Porque vocês já observaram que a maioria das vezes que Deus fala com vocês é quando vocês estão no presente, quando vocês estão desconectados do futuro e do passado. Porque criança feliz, ela vive no presente. Então, isso nos mostra algo valioso, que a gente precisa ver, interpretar melhor o nosso presente. Porque Deus, ele entendeu o seu presente, mas ele te joga e valoriza muito o seu futuro. Como é que eu sei disso? Ele perdoa o passado. Ele fala quem você vai ser futuro. E ele fala assim, se eu não me engano, Isaías 41:10, eu estou contigo, não temas. Deixa eu olhar aqui. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que palavra bonita. Quem eu sou em Cristo? Vocês já se perguntaram isso? Quem eu sou em Cristo? Você fecha o olho e imagina quem eu de fato sou em Cristo. O que a Bíblia vai dizer sobre isso? Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou vitorioso, eu sou vencedor, eu sou talentoso, eu sou criativo, eu sou disciplinado, eu sou seguro, eu sou filho amado. É muita coisa. Mas se eu não verbalizo isso, se eu não vivo isso, eu não vou entender o que Cristo quer fazer em mim. E aí qualquer turbulência, eu não vou ser um cara focado. Eu não vou entender que Jesus é 100% na minha vida. Mas eu vou entender que aquela situação, aquele contexto, aquilo ali é mais importante para mim. Indo para os momentos finais, vamos pensar o seguinte. Em 2 Coríntios 2,15, está escrito que para Deus nós somos o bom perfume de Cristo.
Você é casado, você sabe que o perfume da sua esposa é maravilhoso. E você que é solteiro, você sabe que tem perfume que a gente compra que é muito bom, é muito gostoso. Agora você já imaginou que você crendo e assumindo essa posição de amor na sua vida, você começa a exalar um perfume de Cristo, cheio de unção, que aonde você pisa, alguma coisa acontece, que aonde o que você fala, alguma coisa acontece. Já imaginou que carta, o que que Deus escreveu no seu coração, o que que Deus escreveu no seu futuro para que os outros pudessem ser transformados através da sua vida? Já pensaram nisso? Isso tem a ver com identidade, que eu falei antes. A identidade, quando ela é firmada na rocha, o vento vem, mas ele não abala. A casa não cai. Eu faço faculdade de medicina e lá tem uma psicopedagoga cristã, muito gente boa. E eu fui conversar com ela sobre TDAH. E ela começou a falar da vida dela. E eu, como eu tenho um modelo, eu comecei a falar de Cristo. E aí eu sugeri para ela 21 dias de jejum e oração para resolver a questão dela. Aí eu falei para ela, você conhece o jejum de Daniel? E ela disse, não. Aí depois você vai fazer assim, 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 assim. E ela fez direitinho. Quando ela terminou de fazer, o olhar dela veio para mim assim, eu preciso falar contigo. E eu pensei, fiz alguma coisa de errado. E aí ela me chamou e falou assim, dei meu testemunho na igreja, minha vida foi transformada depois desse jejum, eu não sou a mesma, eu fiz uma carta, chorei, transformei minha vida com minha família. E ela disse que ia me mandar um e-mail da carta que ela tinha feito e tinha lido na igreja. E eu só fui pedir para ela ajuda do TDAH. Você percebe que você pode ser bênção. Você percebe que isso não é religião, isso é perfume. Isso é a ideia da carta. Gente, quem escreveu a carta tem muito amor. Então por que eu não exalo esse perfume, essa carta, e não distribuo esse amor de forma gratuita? Se ele veio de forma gratuita, eu dou o quê? De forma gratuita. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Ele nos transforma. Quanto mais contemplamos essa presença, esse Cristo que nós falamos dele, mais nós parecemos com Ele. Quanto mais o Espírito Santo age, mais o velho homem morre. De fato, nós já morremos? Às vezes não, né? Mas se nós não morremos, o que nós precisamos fazer para matar essa carne, para matar essas questões dentro de nós? O filho do Josué Gonçalves, Douglas, ele falou algo muito, muito interessante. Eu não sei ainda como buscar esse Deus. Eu não sei ainda o que fazer. Ele falou assim, você precisa aprender a fazer um devocional. Gente, meu devocional é dentro do carro. A maioria das minhas coisas com Deus é dentro de carro. Porque eu aproveito os momentos indo. E olha que interessante o que ele falou. Coloque uma música e comece a louvar. Louve, se entregue. O irmão falou ali, ele ouviu uma voz, que era o louvor. E louve. Aí ele disse assim, depois que você louvou bastante, comece a abrir a palavra, porque a palavra dele para você já vai estar mais manso para entender a palavra dele em você. E aí você começa a ler. Depois que você começa a ler, você começa a meditar. Depois que você está ali meditando, você começa a dizer assim, aquieta minha alma. A meditação ela é para acalmar a sua alma. Aquieta minha alma. Quem falava isso? Davi. Então, você pode... No caso eu falava, Jason, você deve amar mais as pessoas.
Jason, se acalme, não é assim. E aí a nossa alma, às vezes, a mente tá brigando e a gente, calma, calma. É como se fosse um boi valente dentro de nós. Tá desesperado, mas tem uma vozinha que a gente precisa desenvolver ela para acalmar essa alma. Então, por que eu estou vivendo isso? Você começa a pregar para você mesmo quando você está meditando. Mas é um pregar sem julgamento, é um pregar de amor, porque o amor, ele é natural, ele é incondicional. Eu brinco muito com a minha filha mais velha, que ela é adolescente, tem 14 anos, e eu brinco com ela a questão de, ela não me ama, ela não me beija, ela não cuida de mim. Aí eu sei que ela é adolescente, tem os momentos dela, mas é mais para perturbar, entre aspas. E aí um dia eu tava aqui, tranquilo, ela chegou e me deu um beijo e saiu. Ou seja, o amor, ele é incondicional. Ele tem um momento. E por mais que você, às vezes as coisas não aconteçam, você bate na porta e ela abre. Porque o amor é gentil. O amor é zeloso. Voltando para Douglas. Adore. Depois que você adore, a palavra dele em você. Depois você medita. E por fim, você fala com seu pai. Senhor, faça que cresça esse amor dentro de mim. Senhor, me transforme cada vez mais. Senhor, eu quero ser grande, eu quero ser um mensageiro da tua palavra. Depois que você começa a treinar isso não é uma receita de bolo, mas é um processo que a gente entende que se eu tenho uma caminhada, eu tenho